terça-feira, o estudo da palavra, onde nós vamos meditar na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. É o 3 mesmo? É o 3, né? Vamos estudar esse capítulo hoje para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o Senhor que começou a grande obra e continuará a fazer uma grande obra. Domingo passado, Deus falou no meu coração, mas eu não passei. Mas eu vou ter que passar antes de começar aqui. Eu vou ter que passar o que Deus colocou aqui no meu coração. É irmã Lídia, né? É isso? Lídia? Eu não conheço a senhora, mas o Espírito de Deus conhece, né? As profundidades. O Senhor manda lhe falar que Deus te livrou para te usar nessa terra com propósito. Deus, Ele fechou a boca do leão. Deus manietou o valente que tentou destruir os teus sonhos, os teus projetos. Mas o Senhor tem falado comigo aqui que tu és uma das tais escolhidas de Deus. Tu és escolhida, não adianta, o escolhido não se esconde. Deus revela, né? Não tem como esconder. Se levanta, abra tua boca, porque o Senhor quer continuar te usando na terra. Amém? O Senhor quer continuar te usando na terra. Era para ter falado domingo, mas Deus te trouxe de volta. É porque não tem como escapar de Deus. Não tem como escapar do Senhor. No ano de 1997, eu estava na cidade de São Paulo, lá na Lapa, e eu andava meio revoltado, meio revoltado com a situação. E nós fomos num lugar muito grande, era um hipermercado, e ali, andando ali naquele lugar com mais 2 senhoras, e de repente apareceu um senhor, mais uma criança, uma menina, e ele saudou a mulher que estava ao lado da outra mulher com a paz de Cristo. E ela falou assim: irmão, da onde que o senhor me conhece? Que eu nunca vi o senhor, e como que o irmão sabe que eu sou uma crente, que eu sou cristã? Ele falou: irmã, Deus me mostrou uma luz que estava sobre a sua cabeça. Deus me mostrou uma luz que estava sobre a sua cabeça. Eu moro na cidade de São Bernardo do Campo. A Lapa é um pouquinho longe, dá uns 40 quilômetros ou mais de São Bernardo do Campo, na Lapa. E ele disse que estava orando e Deus mandou ele naquele local. E daqui a pouco eu cheguei, né? E quando eu cheguei, eu era muito jovem na época, né? Começando praticamente a vida, as experiências da vida. E de repente ele olhou para a irmã e falou assim: agora eu entendi o que Deus tem comigo, o que Deus mandou vir fazer nesse lugar. Eu estava de bermuda, de camiseta cavada e chinelo no pé e boné na cabeça. E Deus tomou a boca daquele homem, naquele hipermercado, e Deus começou a usar ele. Tudo que eu tinha pronunciado a 1 hora antes, Deus falou tudo na boca dele, e Deus abriu a boca dele. Que naquele dia Deus ia tocar nos meus ossos, Deus ia tocar na minha carne, Deus ia abrir a minha boca, ia colocar a palavra profética sobre minha boca, Deus ia mudar a minha história, e Deus estava me levantando naquela época. E Deus foi falando, e Ele falou: tu estás com esta roupa normal, mas eu vejo roupa de sacerdote sobre tua vida. Muitos usam roupa de sacerdote, mas não são sacerdote.
mas tu já és um sacerdote do Senhor, escolhido. Então Deus manda lhe dizer, meu irmão, comece a orar, e aquilo que Deus te mostrar, não esconda, fala, porque Deus tem coisas grandes na sua vida. A obra não acabou, a obra só está começando, e Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Pode dar glória a Deus ao que eu ouvi? Amém. Eu gosto de crente que dá glória a Deus. Glória a Deus. Tem que dar glória a Deus, irmão. Tem que agradecer ao Senhor pela vida, pela saúde, pela porta aberta. Hoje vamos entrar na doutrina aqui. Infelizmente, não vai ter jeito de ficar colocando e tirando isso aqui, não tem como. Vou ter que fazer outro. Capítulo 3 de Filipenses, e o versículo de número 1 diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. É isso ou eu li errado? Porque eu estou meio apagado, eu não estou enxergando nada direito. Está certo? Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Quem é que está feliz com Jesus aqui? Dão glória a Deus. Regozijar é alegrar. Regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então Paulo estava insistindo. Paulo estava insistindo em falar as mesmas coisas. O espírito profético do apóstolo estava lhe inspirando a falar as mesmas coisas para a igreja. Louvado seja Deus, porque Deus, ele conhece a necessidade do seu povo, da sua igreja. Deus, ele conhece a nossa estrutura. Então Paulo está falando, eu estou falando que é para segurança vossa, para segurança de vocês, porque Paulo já antevia pelo espírito profético. Deus já lhe mostrava, e ele estava passando para que os irmãos pudessem se alicerçar firmemente na doutrina bíblica, firmemente na palavra de Deus, porque se nós ficarmos firmes na palavra, se nós ficarmos firmes na obra de Deus, pode levantar o exército da esquerda e da direita, pode levantar os demônios da onde quiser, eles não vão prosperar, porque a palavra é enfática a nos falar que toda ferramenta preparada contra a tua vida, contra a igreja de Cristo, não vai prosperar em nome de Jesus. Não irá prosperar em nome de Jesus. Todo mal já caiu por terra no nome de Jesus. O versículo número 2 diz assim: guardai-vos dos cães. Guardai-vos dos cães. Ficai esperto com os cães. Quem são os cães? Quem são os cães? São os falsos pastores, são os falsos obreiros, são os lobos que pregam um evangelho falsificado, a qual não contém palavras de vida eterna, a qual não tem palavra de arrependimento, a qual não tem frutos e não tem obra, como foi lido na palavra nesta noite. Que a árvore se conhece pelos seus frutos, a árvore se conhece pelo fruto que ela produz. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Fala comigo, circuncisão. Guardai-vos da circuncisão. Quem é a circuncisão? Vocês lembram? A circuncisão são os judeus, são aqueles que defendiam o judaísmo, aqueles que atrapalhavam o ministério de Paulo, queriam atrapalhar a obra de Deus. Ou seja, guardai-vos da circuncisão, guardai-vos desses judeus que penetraram no meio da igreja e estão querendo mudar a doutrina que eu recebi do Senhor. Então, a palavra está dizendo para nós
se guardar, para nós vigiarmos contra os cães, contra os maus obreiros, contra aqueles que são falsos, porque a palavra é verdadeira. As ações seguem aqueles que amam a palavra é verdadeira. Então, Paulo está dizendo: guardai-vos dos maus obreiros, dos cães e da circuncisão. Aqui no verso de número 13 ele fala: porque a circuncisão somos o quê? Nós. A circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. Já não precisa mais mutilar a carne, né? Não precisa fazer mais rituais, não precisa fazer mais certos tipos de sacrifício, porque a circuncisão somos nós. Deus não quer que nós circuncidamos a nossa carne, mas Deus quer que nós circuncidamos os nossos corações, para que o Senhor possa imprimir a sua palavra dentro dos nossos corações. Deus quer colocar a palavra dentro dos nossos corações, porque do coração do homem procedem as saídas da vida, como diz em Provérbios capítulo 4, e do coração procedem as saídas da vida. Então o Senhor quer que nós circuncidemos o nosso coração e sejamos firmes em Deus no Espírito, sempre orando e pedindo orientação para o Espírito Santo revelar a sua real vontade em nossas vidas. Eu perguntei para alguém agora há pouco: alguém pode mentir para o Espírito Santo? Pode? Pode não? Alguém mentir para o Espírito Santo? Pode, meu filho? Não pode. Porque se mentir para o Espírito Santo, o que acontece? Morre fisicamente. Primeiro morre espiritualmente, consequentemente morre. Primeiro morre espiritualmente e consequentemente fisicamente. Aí perdeu a salvação. O que é mentir para o Espírito Santo? É aquele camarada que já endureceu o seu coração e não abre mais espaço para que a palavra seja ministrada no coração dele. Essa pessoa que endureceu e ela se levanta contra as ordenanças que o Senhor deixou, que o Senhor instituiu. Deus instituiu a sua obra. Deus falou lá no livro do Gênesis, no capítulo 13: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e esta te ferirá o calcanhar. Aquela profecia a respeito de Cristo, que Cristo esmagaria a cabeça da serpente, que Cristo derrotaria Satanás na cruz do Calvário. Deus sempre tem uma válvula de escape, Deus sempre tem uma porta aberta, Deus sempre tem algo para revelar aos nossos corações. Deus sempre cria uma vereda para que nós possamos andar, porque Ele é o nosso protetor. O Santo de Israel é o nosso defensor. Aleluia. É o nosso guarda fiel. É aquele que guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. O Senhor é aquele que está conosco em todos os momentos de nossas vidas. É a promessa que Ele diz: eis que eu estou convosco, aleluia, todos os dias de vossas vidas, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. Então nós temos que andar no Espírito. Aqui no verso 3, continuando andando em Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Gloriamos no Senhor Jesus Cristo e não confiamos na nossa carne. A gente pode confiar no homem, né? A gente pode confiar em nós. Essa é a grande verdade, porque a Bíblia fala claramente que no homem não habita bem algum, na carne não habita bem algum. Então nós temos que nos gloriar em Jesus, buscar a Ele e pedir orientação ao Espírito Santo para aquilo que nós devemos realizar e a vir a fazer para a glória de Deus. Então, de maneira nenhuma confiamos na carne.
o verso de número 4. Ainda que também podia confiar na carne, essa ironia de Paulo, que preste atenção, Paulo diz, ainda que eu poderia confiar na carne, ele está dizendo que tinha uns camaradas que entrou no meio deles, uns judeus, né, entraram com a palavra da circuncisão, a doutrina de Moisés. Então Paulo estava querendo dizer, se eu pudesse me gloriar nessas coisas, eu também posso me gloriar na carne. Veja só o que Paulo fala. Ainda que também podia confiar na carne, eu não estou enxergando nada, gente, pelo amor de Deus, está difícil, eu devia ter me falado, vou fazer as coisas certas. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí Paulo fala, ainda mais eu. Ele está querendo dizer, se vocês acham que vocês são alguma coisa, eu também sou. Vocês entendem disso? Eu também entendo, eu fui fariseu, né? Eu fui perseguidor da igreja. Eu seguia isso como uma regra de fé. Eu tinha isso como uma verdade absoluta, porque Paulo tinha como verdade absoluta. Veja só o que ele diz aqui no versículo número 8: circuncidado o quê? Bem, circuncidado, versículo 8? Sim. Ao oitavo dia. Circuncidado ao oitavo dia. Paulo está falando que ele foi circuncidado, como todos os judeus, ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, fariseu, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então Paulo, se vocês vão usar a vida, eu também posso. Eu sou muito mais do que vocês, essa é a verdade. É isso que ele diz dizer. Eu conheço muito mais do que vocês. Agora eu não vivo mais esta obra, eu não sigo mais essa regra. Agora eu vivo na fé em Cristo. Essas coisas eu repudiei, essas coisas já ficaram para trás. Agora eu sigo prosseguindo para frente, para o alvo, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja só o que diz o 6. Segundo o zelo, ele era zeloso, perseguidor fala comigo, perseguidor da igreja. Abra o que fala, perseguidor da igreja. Cuidado, viu? Perseguidor da igreja. Aqui quem está falando não é esse Paulo aqui, não, é o grande apóstolo Paulo. Perseguidor da igreja. Eu era perseguidor da igreja. Fala para mim qual é que eu perdi. Onde está? 6. Perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Essa semana eu vou fazer o do óculos, do multifocal. Vou gastar outro tempo, eu vou fazer, para enxergar direitinho. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era irrepreensível. O que significa a palavra irrepreensível? Que não pode ser repreendido. É uma pessoa 100%. É um camarada exímio. É uma pessoa versátil naquilo. Não tem como você repreender, porque ele era zeloso. Ele tinha aquilo como verdade absoluta, né? Ele era perseguidor da igreja. Então ele estava falando para os caras: se vocês querem gloriar, eu também posso me gloriar. Eu também sou hebreu dos hebreus, sou israelita, fui circuncidado no oitavo dia, fui fariseu segundo a lei, zeloso, né? Perseguia a igreja. Cuidado, irmão, a igreja não é de Paulo, a igreja é de Cristo. Cuidado com as palavras. As palavras, quando sai da boca, ela não volta mais. E ela surte um efeito, seja positivo ou seja negativo. O mundo espiritual está ativo. A igreja, ela é soberana. Ela tem a preeminência. Ela é a multiforme sabedoria de Deus. Ela é conhecida dos principados e das potestades. Paulo era irrepreensível. Agora eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: você tem sido irrepreensível com Cristo? Você tem servido a Cristo de todo o seu coração?
de toda a sua alma. Você pode dizer que você é zeloso da obra de Deus. Você pode dizer que você ama a obra de Deus. Você pode dizer que paga um preço pela obra de Deus. Você pode dizer que você é irrepreensível, que você ama de verdade. Aleluia. Que nós sejamos irrepreensíveis, que nós sejamos zelosos, cumpridores dos nossos deveres e de nossas obrigações para com a obra de Deus. Louvado seja Cristo. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas o que é para mim, mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. O que ele quis dizer? Que anteriormente ele tinha uma posição no judaísmo. Ele participava do Sinédrio, ele era membro do Sinédrio. Ele tinha autoridade diante da nação. Ele era um homem muito de alta envergadura na nação. Mas a Bíblia fala que quando ele conheceu a Cristo, ele teve isso por perda. Ele abandonou essas coisas. É igual quando o camarada está no mundão, ele renuncia ao mundo e vem e serve a Cristo. Ele abandona tudo aquilo que ficou lá para trás e daqui para frente ele segue para frente, só olhando para Cristo, né? Só adorando ao Senhor. Eu não me arrependo em nenhum momento de minha vida de servir a Cristo. Qual é a tua idade? 28. 28 com cara de 18. 28, presta atenção. Você tem 28 anos. Você sabe quantos anos que eu sirvo a Cristo? 33 anos. Você não era nem nascido ainda. Eu já pregava o Evangelho. Aleluia. Você não era nem nascido, eu já estava nos púlpitos pregando. Aleluia. Eu não me arrependo, não. Não me arrependo. Não me arrependo. Vai fazer 34 anos. De 92, vai fazer 34 anos em dezembro que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja. Não saia dos caminhos de Deus por nada. Aleluia. Porque Deus vai te levantar para pregar a palavra, para ganhar almas para o seu reino. Cristo está voltando. É uma alerta. Eu protesto nesta noite. Cristo está voltando. É momento de nós acendermos as nossas lamparinas, colocarmos azeite, atear fogo e ser luzendo este mundo de treva. Louvado seja Deus. Servir ao Senhor com toda a força, com toda a intensidade. Louvado seja Cristo. Bendito é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É o 8 agora, minha filha? E na verdade tem também por perda todas as coisas. Eu perdi tudo pela excelência do conhecimento de Cristo. Pelo conhecimento de Cristo. Perdi e menosprezei todas essas coisas para receber a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Você pode dizer que Ele é teu Senhor? Jesus é teu Senhor, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Que coisa linda, né? Um homem de uma posição tão grande como foi esse homem, abandonou tudo e considera como esterco todas essas coisas desse mundo para receber as excelentes revelações da parte de Cristo. Quero dizer uma coisa para você: o homem que tem Jesus, a mulher que tem Jesus, ele é rico, ele é mais do que rico, ele é feliz, ele tem um objetivo, ele sabe para onde que ele vai, ele conhece o seu Deus, conhece a história. Daqui a pouco nós vamos ver para onde nós vamos, entrando por este caminho aqui. Agora o ímpio ele não sabe para onde vai. O ímpio corre de um lado, corre de outro, vai para frente, vai para trás, ele acumula aqui, acumula ali, e daqui a pouco se foi a vida, jaz um camarada, né? Já foi. E aí? E depois do outro lado, como é que faz? Eu tenho certeza que aquele que serve a Cristo, que está com o Senhor, atrai
atravessará o Jordão e entrará em Canaã celestial. Estará com o Senhor para toda a eternidade. Louvado seja Deus. O versículo de número 9: e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas que venha pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, a lei, ela não produzia nenhuma justiça na vida de ninguém, porque o camarada vivia pela letra fria, né? Por aquilo que ele estava lendo, as ordenanças. Mas o crente é diferente. O crente, ele vive pela fé. Nós andamos pela fé. Há um ano atrás, um pouco mais ou menos, há uns 2 anos, tinha uma pessoa que orava por mim, dizendo assim: Senhor, abra a porta, né? Abra a porta para ele, né? Abra uma porta, abra uma porta, abra uma porta, abra uma porta. E era quase todo dia orando assim: abra uma porta e abra uma porta. E não é que Deus abriu uma porta mesmo. E essa porta já faz um ano que abriu, e vou ter férias dessa porta. Amém? Ore, porque Deus lhe abre a porta. Sabe por que ele abre a porta? Porque a chave está na mão dele. A porta que ele abre, o homem não pode fechar. E a porta que ele fecha, o homem não pode fechar, porque nós vivemos pela fé. Nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos veem. Não é segundo a vista dos nossos olhos, é segundo a fé em Cristo. A Bíblia fala, o Senhor Jesus Cristo falou: aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz, e até maiores. Se você crê, você fará as obras que Cristo fez, como nós estamos fazendo nesta noite, como nós fazemos no cotidiano. Nós estamos fazendo a obra de Cristo e faremos coisas maiores. Você crê? Levante a mão e dê glória a Deus bem alto. Glorifica o Senhor, porque Ele fará obras grandes na sua vida, na sua casa e na sua família. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 10: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Cristo ressuscitou, Cristo foi aflito, foi ferido por nós, e Ele nos conforta, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição. Paulo está dizendo claramente: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição, para que eu possa ser salvo. É isso que ele está dizendo, para a ressurreição dos mortos, no que já tinha alcançado, não que já tenha alcançado ou seja perfeito. Então Paulo está dizendo aqui que a salvação é uma luta diária. Todo dia Paulo não se considerava que estava salvo. É todo dia, é uma luta constante. Não que já tenha alcançado e que seja perfeito, porque não existe homem perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Nessa altura da vida de Paulo, ele estava preso em Roma, e ele escreveu esta carta para os crentes da cidade de Filipos. Irmãos, o verso de número 13: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, das coisas que já passaram, das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, olhando para frente. Então Paulo está dizendo: olha, eu estou lutando, aquilo que passou, e agora eu estou seguindo adiante, correndo para alcançar o
prêmio, para alcançar o galardão. Louvado seja Deus. O verso de número 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo corria ao encontro de Cristo, pela soberania da vocação de Deus, da salvação. A salvação é um dom, vocês sabem disso? Efésios 2, 9: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é o que? É dom de Deus. Paulo corria atrás desse dom, que é a salvação. Nós temos que lutar como se fosse o último dia. Nós temos que ser um gradeador todos os dias, lutando fortemente e prosseguindo para o prêmio da soberania vocação de Deus através de Cristo Jesus. Versículo 15: pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Então Paulo está dizendo para a igreja imitá-lo, porque o foco de Paulo era Cristo. A vontade de Paulo era ganhar as almas. Paulo, ele aspirava o Evangelho. Paulo, ele tateava o Evangelho. Paulo sentia na sua carne o Evangelho de Cristo. Paulo, ele fala para os crentes imitá-lo. Irmão, imite os homens de Deus, as mulheres de Deus, aqueles que pertencem a Deus, aqueles que têm algo para passar para você, alguém que tem algo para te dar. Há muito tempo atrás, eu conversando com um rapaz, e ele falou assim para mim: você quer receber algo desse porte aí? Então comece a se preparar, comece a buscar e comece a andar com pessoas que estão um nível acima de você, uma prateleira acima. Não ande com pessoas abaixo, porque elas não vão aceitar. Elas não vão aceitar. E elas vão ter inveja. Elas não vão aceitar a obra de Deus na sua vida. Então ande com pessoas de Deus, com pessoas que têm algo para te oferecer no sentido espiritual, pessoas que têm algo para te ensinar, para te doutrinar. Porque Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que nós tenhamos inteligência, sabedoria espiritual, para discernir as fontes, para discernir os espíritos. E sabemos que se nós imitarmos a Cristo, imitarmos aqueles que seguem a Cristo, estaremos bem respaldados, na verdade, estaremos bem seguros no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele chama as pessoas para imitar a Cristo, para ver Cristo na frente dele. Aqui no versículo de número 17 que eu acabei de ler, foi isso que eu li? Paulo fala sobre os inimigos da cruz, os inimigos de Cristo, os inimigos da obra de Deus. São muitos, né? São muitos inimigos da obra de Deus. Se eu estivesse falando alguma coisa minha, você teria total direito de me contestar. Mas eu não estou falando algo que é meu, eu estou falando algo que é de Deus e algo que o Espírito Santo revelou. Né? Os inimigos da obra. Vejam o que Paulo fala aqui no versículo de número 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, o quê? Chorando. Paulo sentia mesmo, porque Paulo via que tinha alguns elementos lá
no meio da congregação que estava tirando outros da fé. Você presta atenção, você pode ter R$1 bilhão. Você pode ser um crente e ter R$1 bilhão. Você pode ter R$1 bilhão e ser um crente. Você sabe o que eles vão atacar? Não é o teu 1 bilhão, vai atacar a tua fé. Eles vão mexer com a tua fé. Se você morar num casebre e você servir a Deus de coração, e você for um homem de Deus lá no casebre, o Senhor vai estar com você lá. Eles não vão atacar o casebre, eles vão atacar a tua fé. Dizer, ó, o servo é Deus e está nessa situação. Não é assim? É assim. Tem pessoas que abrem a boca para falar palavras que ele não conhece, que ele não entende. Uma pessoa dessa é o quê? Tola, idiota, de falar uma coisa que ele não conhece, não é verdade? Sem conhecimento de causa. É a mesma coisa eu querer interferir numa área que eu não conheço. Dar palpite em regras de lei que eu não conheço. Agora é outra pessoa dar palpite e falar bobagem sem ciência. É o idiota, é o tolo, é inimigo da cruz de Cristo. Veja só o que diz aqui no versículo de número 10. Porque muitos há, dos quais muitas vezes os disse, agora também chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha só, o fim deles, olha o fim dessas pessoas, o fim deles é a perdição. O Deus deles é o que? O ventre. É o ventre deles. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas, só pensam na terra. Agora, os crentes que estão aqui, vocês pensam na terra, só que também pensam lá no céu? Não? Nós temos que pensar aqui e a nossa mente tem que estar lá. Um velhinho cortava meu cabelo, um velhinho de quase 80 anos de idade. Eu não te conhecia nessa época não, ele tremia as mãos. Eu estou um barbeiro muito conceituado. Você lembra do Mercadão, né? Ali é o Patempo, era o antigo Mercadão. Antes do Mercadão era a rodoviária. Era a primeira, acho que a primeira rodoviária, primeira ou segunda, não sei. Era uma rodoviária, depois virou o Mercadão. E agora tem o Patempo. E ele tinha o seu salãozinho lá e ele era muito calmo, ele falava pacificamente. E eu adorava ouvi-lo, é que ele era sábio demais. E eu só que eu não falava que eu era do Evangelho, eu tinha conhecimento, eu fingi que eu não conhecia nada. E perguntava, o que nós temos que fazer? Ele falou, tem que ter os pés fincados. Eu usei esse argumento de falar, tem que ter os pés fincados no chão, a cabeça olhando para o céu e a mente voltada para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já partiu, mas eu andava com o cabelo. Adorava ouvir aquele homem, era apaixonado por ele, pelas palavras sábias. E não era um doutor, não, era um barbeiro, era um homem simples, de roça. Era um sábio por natureza, um excelente ungido de Deus. Agora o tolo, ele pode estudar em Harvard, né? Pode estudar em Coimbra, Oxford, pode estudar o que você quiser, né? Sabedoria não é isso. Sabedoria é muito mais além disso, não é verdade? Sabedoria é muito mais além disso. Não seja inimigo da cruz, porque o fim desses homens, dessas pessoas, é a destruição, é a perdição. Eles amam mais o ventre, eles só pensam neles, é o ventre deles. A glória deles é a confusão, só vive confuso, que só pensa nas coisas terrenas. Mas olha você que é crente, olha eu que sou um crente, você que ama Jesus Cristo. Veja o que Paulo fala no versículo 20: mas a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade está nos céus. Aleluia. De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está no céu. De onde esperamos
o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha a esperança do crente aqui, meu filho. Se o crente estiver lá no sepulcro, ele vai levantar. Se estiver vivo, ele será transformado. Aleluia. Veja só o que diz o verso de número 22 ou 21, que transformará o nosso corpo abatido, esse corpo que você tem aqui, que é mortal, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Teremos o mesmo corpo de Jesus Cristo, o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Pé fincado no chão, cabeça olhando para o céu e o pensamento em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a nossa cidade está lá no céu, de onde nós esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permita-me ler mais algo aqui da parte de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, vou ler alguma coisa que fala de referência ao céu. Louvado seja Deus. Hebreus, capítulo 11. Do versículo 8 abaixo, Hebreus capítulo 11, o versículo de número 8. Nós somos crentes, né, amados? Eu vou dar tempo para vocês acharem. Esperamos o Senhor. O crente tem essa expectativa do coração de esperar o aparecimento triunfal do Senhor Jesus. Hebreus 11, 8 diz assim: pela fé, nós vivemos pela fé em quem, irmãos? Em Cristo Jesus, né? Nós não vivemos mais por obra de lei, mas pela fé. Pela fé, Abraão sendo chamado, o que aconteceu? Obedeceu, indo para o lugar que havia que receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, a terra de Canaã, como em terra alheia, como se fosse estrangeiro, morando em cabanas. Abraão morava em cabana, aleluia, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade. Quem está esperando a cidade de Deus? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também deu e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós somos estrangeiros e peregrinos na terra. Estamos aqui de passagem. Esperamos a cidade de Deus, de onde está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar todas as coisas. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos ler comigo aqui, se você quiser ler. Já vamos terminar. Em Jeremias 31,
e o versículo de número 33, louvado seja Deus. Jeremias 31 e o versículo de número 33. Deus é fiel a todo tempo. Deus conhece o seu coração e sabe que você é um crente verdadeiro, você é um crente leal. Veja só o que diz aqui no capítulo 31 de Jeremias e o verso de número 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você é povo de Deus? Ele é contigo. Depois daqueles dias, depois de Cristo consumar tudo, inaugurar o reino de Deus para toda a eternidade, o Senhor, Ele fará esta obra, porá a sua lei no nosso interior, aleluia, escreverá nos nossos corações, e Ele será o nosso Deus, aleluia, e nós seremos o seu povo. Tem povo de Deus nesta noite aqui? Você pode glorificar Jesus? Um livro à frente em Ezequiel, pode passar Ezequiel, por Jeremias 37, Ezequiel 37, no versículo número 21, louvado seja Deus, bendito é o Senhor que merece a honra, a glória e o poder para sempre. Ezequiel 21, ou 37, melhor dizendo, e o versículo de número 21. E diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei a todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra dos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e um será rei de todos eles. Quem é esse rei? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está lá na cidade de Deus. Ele nos levará para lá, ajuntará todos os seus eleitos de uma extremidade à outra, e um será o seu rei, será eternamente Jesus Cristo. Então, por isso que nós estamos aqui nesta noite, por isso que acreditamos que o Senhor, que começou a boa obra na sua vida, Ele vai aperfeiçoar e Ele vai concluir. E continuamos neste mesmo caminho, nessa mesma direção, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, muito menos para trás, olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, e na próxima oportunidade, se o Senhor assim quiser e nos permitir, vamos entrar no capítulo 4 e finalizar o livro de Filipenses e dar adiante as cartas de Paulo, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor e agradecê-lo por sua obra em nossas vidas, por sua bênção, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Deus está contigo em todos os momentos de sua